Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, mais uma vez para o nosso canal no YouTube, perfil no Facebook e no Instagram. Meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê para todos vocês. Quase sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, uma proposta de reflexão. Essa live fica gravada e pode ser vista a qualquer momento num desses 3 perfis. O tema dessa semana: mediunidade ativa e iniciação na corrente astral de Umbanda. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos baseado na trilogia Registro de Umbanda, que são os livros Iniciando a Umbanda, Cartilha do Médium Umbandista e a Umbanda de Todos, Manual do Chefe Terreiro. Então eu vou estar fazendo uma série de vídeos, começando com mediunidade ativa e iniciação na corrente astral de Umbanda, no dia de hoje. Na próxima segunda-feira eu vou falar sobre dogma e tabu da mediunidade consciente, e aí vamos dando seguimento. Mediunidade ativa e iniciação na corrente astral de Umbanda. Existe uma corrente astral de Umbanda, não existem várias correntes astrais de Umbanda. Embora existam várias casas, cada uma com a sua corrente na parte física, cada uma com o seu agrupamento de médiuns, seu sacerdote, seu dirigente. Mas a corrente astral de Umbanda é uma só. E é sobre esta corrente astral de Umbanda que eu estou me referindo. Como é que é a iniciação nessa corrente astral de Umbanda? Como é que você se torna um adepto aceito e iniciado nessa corrente astral de Umbanda? Os ritos, muitas vezes, os ritos em terra, eles devem reverberar e repercutir a iniciação que ocorre na corrente astral de Umbanda, no plano astral, numa outra dimensão, onde os nossos ancestrais ilustres, mestres, autorrealizados, guias, benfeitores espirituais estão ali, de fato, conduzindo as genuínas iniciações. E o pessoal às vezes pede assim: Norberto, quero ser iniciado por você, você me inicia na Umbanda? A pessoa às vezes nem nunca frequentou um terreiro, ou está recém começando. Eu não sou especial, não é um selo especial, Norberto Peixoto. Sou um servidor como qualquer outro. E a iniciação é por dentro, é de fórum íntimo, é de cada um. Nenhum sacerdote ou nenhum dirigente, médium, nenhuma deidade vai dar algo que o indivíduo não tem, não conquistou dentro dele. Então nós vamos fazer um recorte assim, interpretativo, provocar algumas reflexões baseadas nesse tema. Mas quem é que frequenta os templos de Umbanda? De uma maneira geral, 2 grandes públicos: frequentadores, óbvio, quem frequenta é frequentador, mas eu diria assim, consulentes, né? Esses frequentadores seriam consulentes, visitantes, simpatizantes, curiosos. Vem buscar uma bênção, vem buscar saúde, vem buscar reequilíbrio, orientação. Esses são os frequentadores. E nós temos os adeptos aqueles que já estão com pertença, adesão à proposta religiosa da Umbanda, que é universalista, e com pertença a uma comunidade. Qual é o propósito da Umbanda? Iluminar as nossas consciências. Por isso, seu hino começa: refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. A luz divina, a luz
Deus em forma de luz, Jyoti, comunhão com esta luz, Yoga, é isso que a Umbanda propõe. Essa luz, ela tem que estar refletida dentro de nós. Tem um ponto cantado do Oriente que diz: no sol do meio-dia caminho com a lua. Poxa, como é que você vai caminhar no sol do meio-dia? O sol do meio-dia está aqui, no alto da coroa, a luz do Ori, da alma, do self, rompendo o lado sombra, e a lua é você, seu espírito, o seu coração, refletindo esta luz. Então, no sol do meio-dia, quer dizer, o sol a pino, máximo de luz, do meu Ori, do meu espírito, da minha alma, a minha persona, meu ego tem que estar espiritualizado, a minha personalidade, a minha consciência tem que refletir essa luz do Espírito. Esta luz que vem de Aruanda, essa luz que é Deus. Essa é a proposta da Umbanda. Para isso é um longo caminho. Então os nossos templos, a iniciação na Umbanda começa com acolhimento, respeito na porta de entrada. O acolhimento aos frequentadores, né? Afinal, o que é necessário para ser médio de Umbanda? É necessário algo especial? O médio de Umbanda é um eleito? É um ser superpoderoso? Vestir o branco te distingue dos demais? Te dá poderes? Para ser médio de Umbanda, tem que ser de incorporação? Se não é de incorporação, não é possível ser médio de Umbanda? A incorporação inconsciente não existe mais hoje. Talvez existam um ou outro raros, desconheço. Em 51 anos de Umbanda, conheci somente um. Eu não quero ser dono da verdade. Conheci somente um médium inconsciente de incorporação. Antigamente se exaltava muito o fenômeno, né? Eu mesmo, dentro da minha caminhada de Umbanda, teve um período de tempo que eu priorizei médios de incorporação e observava o fenômeno. Isso foi se modificando ao longo do tempo. Antigamente se tinha aquele hábito que desenvolvimento mediúnico era botar o médium para rodar. Se tinha até um jargão, médium rodantes e não rodantes. Dentro da tradição mais afro-brasileira, médium rodante é o que entra na roda, aonde vem o orixá. E os não rodantes ficam fora. Então tinha um hábito, em algumas casas ainda tem, de botar o médium para rodar no desenvolvimento mediúnico. Antes de nos preocuparmos com incorporação, se eu sou médium ou não sou, é importante frequentar um templo. Frequentar um templo no tempo. Procurar observar se você cria laços de afinidade com aquela egrégora, com aquela casa, com modos, com a cosmovisão de mundo da casa, observar as orientações, falar com os médiuns mais antigos, com os assistentes. Passado por esse estágio de estar vinculado a uma casa, frequentando, vinculado no sentido de frequentando uma comunidade terreira, um centro de Umbanda, é pré-requisito, meu modo de ver, para ser médio de Umbanda, uma série de atributos de caráter. Não basta só querer, ou não basta só sentir os guias ou manifestar. Há que se estruturar, polir uma série de atributos de caráter para ser bem-sucedido no tempo e não haver decepções futuras. E isso é responsabilidade de um dirigente
de um dirigente diligente e que seja sério. Não que os outros não sejam, mas é a responsabilidade primeira. Eu diria que é o elemento principal, nível de caráter da sua corrente. Então, o dirigente hoje ele tem que ser um professor, um educador de almas, um acharya que através do exemplo, mas também através da oralidade, através do seu exemplo pessoal, da sua austeridade, como ele se comporta, né? O exemplo que ele dá, mas através da oralidade. É necessário que haja instrução, haja estudo, buscando o autoconhecimento. Mas, acima de tudo, para ser médium de Umbanda, há que se ter vocação. Vocação para o quê? Qual é o propósito principal da Umbanda? Servir a humanidade, com o objetivo de nos trazer a luz interior, a claridade interior, ampliar a consciência e a consciência refletir a luz divina do nosso Deus interno, nosso Purusha, Ori, Purusha. Por mais ritos externos que nós tenhamos, e às vezes isso cria um condicionamento de se confundir a prática espiritual com um movimento para fora, externo, não esotérico, para dentro. Então todos os ritos externos, eles têm que conduzir a parte esotérica, que é para dentro, vinculada a um autoconhecimento. O indivíduo tem que ser vocacionado a esse mergulho em si mesmo, para a partir daí ele ser um instrumento adequado à proposta da Umbanda. Então, a vocação principal da Umbanda, uma vocação divina, que vem de Deus, de todos os seus nomes e formas, de todas as religiões, que é servir. Então, a vocação é servir, ser um servidor. Servidão não no sentido de subserviência, servidão no sentido de ser um servo que se apresenta para o serviço, para a obra a ser realizada. Esta vocação, e não ser servido. Observemos que na mitologia dos orixás, tão rica, tão pujante no Brasil a cultura da orixalidade, observemos que na mitologia dos orixás, nas lendas, nos titãs, os reis e rainhas servem o seu povo. Tem que ser talhado para servir o seu povo. E os orixás, quanto reis e rainhas ancestrais, dentro do aspecto da ancestralidade que estiverem em terra, e mesmo os orixás, enquanto forças divinas, tátivas e forças divinas, senhores regentes dos elementos, servem o tempo todo, estão sempre servindo a construção, a manutenção do planeta, da vida, mesmo que o homem conspire e haja diuturnamente para destruir isto. Então o exemplo que a gente vem dessa ancestralidade africana é de serviço. Então essa vocação, antes de estarmos preocupados e como é que eu vou incorporar, não vou incorporar, quem é meu guia, quem não é meu guia, quem é o meu orixá, ficar se projetando e se imaginando incorporado com aquele gestual e as pessoas te observando, como é que você vai se comportar? Ah, mas eu não sou inconsciente, sou consciente. Tantas preocupações menores. Mas o principal, a essência, é se você é um servidor que tenha esta vocação para a corrente astral de Umbanda.
E esta vocação ela vem de uma ancestralidade que está registrada no teu subconsciente e inconsciente profundo, compromissos kármicos que foram tecidos, elaborados ao longo de várias encarnações, com esta ancestralidade que escoa através da corrente astral de Umbanda em Terra, encontra ressonância no seu espírito, enquanto possibilidade de caminho espiritual e de realização do teu propósito de vida. Quantas reflexões internas, autoanálise, percepção de si, temos que desenvolver para sermos médiums de fato na corrente astral de Umbanda. Iniciação é uma coisa, ela acontece independente de rito em terra. Iniciação acontece independente de rito em terra. Porque o ancestral ilustre, o mestre astralizado, ele dá a iniciação direto no astral. Zélio Fernandino de Moraes não foi iniciado por ninguém em terra. W.W. da Mata e Silva, mestre Yapacani, não foi iniciado por ninguém em terra. Jesus foi iniciado direto. Embora João Batista o batizou, teve iniciação direta com Deus. Tantos yogis, tantos santos, mestres autorrealizados ao longo da história do planeta demonstram essa valência da espiritualidade através de uma iniciação direta. O mestre espiritual, o guia, pode dar a iniciação e você nem se lembra. Quando você tem merecimento, eles te dão a visão. Você tem a visão da deidade, do guia, do mestre, do orixá. Mas existem os ritos, né? As liturgias são necessárias. Muitas casas têm. O Amaci é um ritual de iniciação. O batismo na Umbanda. Que é a lavagem de cabeças do médium. Primeiro Amaci, ele se torna aceito na corrente. Vamos falar assim. Teríamos outros níveis de iniciação, consagrações. A Umbanda esotérica que mestre Yapacani deixou, existem graus, né, de iniciação. Seria uma Umbanda mais iniciática. Não é a nossa tradição, nosso modo de vivenciar a Umbanda, mas é válido. Porque nós em Terra precisamos dessas referências. Elas são positivas, saudáveis, se não exaltarem nosso ego e nós ficarmos se achando melhor que o outro. Agora eu sou um mestre, eu sou grau 3, sou nível 3, sou grau 3 do ciclo 1 ou 2 ou 3, e começa. A maçonaria tem muito isso também. Eu, como maçom, estive por dentro da maçonaria. Então nós temos 33 graus, né, de iniciação. E por vezes o indivíduo que chega lá no grau 33, ele fica envaidecido. Aí ele iniciou o ego em vez de iniciar-se espiritualmente, iniciou o ego. Iniciação quer dizer, poderíamos interpretar como renascimento, ou nascimento para o espírito. Então uma iniciação, ela pode, e geralmente acontece, é direto no astral. Mas existem vários ritos de iniciação. Cada casa tem o seu uso e costume. Mas um rito de iniciação, sem estes pré-requisitos básicos que eu elenquei, né, como vocação, sem mediunidade ativa, impressa no corpo perispiritual ou no corpo astral antes da reencarnação, não tem valência. E quando eu falo mediunidade ativa, impressa no corpo astral, não quero reduzir a média de incorporação. Mas eu não tenho mediunidade ativa nenhuma porque eu não incorporo. Não, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga. Não.
Esquece mediunidade de corporação, que cada vez está mais raro. E as casas que incentivam médium rodante estão caindo no animismo vicioso. Não reencarnam mais médiuns de incorporação inconsciente. Raros são hoje os vivos. Então, você pode ter mediunidade ativa, pode ter esse selo no teu corpo astral, de forma intuitiva, irradiação intuitiva, telepatia, união de consciência, consciência expande, percepção da consciência expande e há um ajustamento, uma união com a consciência do mestre astral, guia espiritual. Então, ter mediunidade ativa na Umbanda, lá em 1930, 40, 50, meados da década de 60, ainda era interpretado ser médium de incorporação, mas hoje, 2022, não. Temos que ressignificar isso urgentemente, ou não teremos mais médiuns de Umbanda, ou se tivermos, serão médiuns rodantes, né? Condicionados para fora, para a roupa, para o gestual do corpo, para a performance, médiuns rodantes. É o que a gente está vendo muito aí nas redes sociais, né? O pessoal bota assim, incorporação forte. E bota o vídeo lá, o cara roda, 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 faz alguns esgares e trejeitos, fica afante. Muitas vezes é uma osmose, né? Porque copiou de outro, todo aquele gestual, aquela performance, mas não tem nenhuma ação espiritual de fato ali. E a performance, o gestual, só pela performance, o gestual. Qual é a orientação? Qual é a oralidade? Quanto de caráter está sendo transmitido pelaquela comunicação que contribua para o propósito da Umbanda para a luz divina? Temos que pensar, refletir sobre tudo isso. Nenhuma iniciação, nenhum rito de iniciação ativa algo que não existe. O indivíduo nunca frequentou a Umbanda, não tem compromisso nenhum com a ancestralidade, nenhum compromisso kármico, mas acha bonito. Ele é curioso, ele é simpatizante, ele está encantado, ele acha bonito. Aí ele quer ser iniciado pelo pai ou mãe de santo famoso. Vou dizer que tem essa iniciação. Ele está buscando reconhecimento, fama, poder sobre o orixá. Então não existe rito de iniciação, nenhum rito de iniciação ativa algo que não existe. Em abacateiro não nasce banana e não se colhe amendoim em quiabeiro, diziam os antigos, né? Ei, meu filho, não se colhe amendoim em quiabeiro. Não adianta. O cara não é talhado para Umbanda, para o serviço, não tem ressonância dentro, porque aí vem o tédio, aí vem o desalento do médium, que foi meu vídeo passado. Então essa conscientização tem que haver antes de assumir certos compromissos, para não ter decepções depois. Seu caminho religioso pode ser outro, pode ser numa igreja evangélica, pode ser numa co-irmã da matriz afro-brasileira, pode ser no yoga, na meditação, no budismo, no zen. Então muitos caminhos hoje levam a Deus, né? Observar o que mais se identifica com você. A Umbanda é serviço ao ser humano, direto. Essência da Umbanda. Partindo do pressuposto e da afirmação e do reconhecimento que hoje não há mais mediunidade inconsciente, que os médiuns são conscientes, próximo vídeo nosso será Dogma e Tabu da Mediunidade Inconsciente.
próxima segunda-feira. Então tem alguns pressupostos, algumas afirmações que nós temos que observar sempre. Sem empenho, sem esforço de melhoramento íntimo, não vai chegar a lugar nenhum, porque o guia não vai fazer tudo. Sem empenho, sem esforço, sem vontade de melhoramento íntimo, não vai se chegar a lugar nenhum. Porque o guia não vai fazer tudo e não faz tudo. E dá trabalho olhar-se para dentro, dá trabalho melhorar-se, dá trabalho perceber-se. E aumentar a reflexão da luz divina dentro, diminuindo as sombras interiores, dá muito trabalho. É esforço de vida. Não é numa incorporação, não é num aconselhamento. Há que se ter uma continuidade. Então, o indivíduo que busca iniciação na Umbanda, mas está fixo nas exterioridades, nas performances, nos gestuais, nas oferendas para fora, ele está sacrificando a essência do aprendizado que é interior, parte esotérica, interior, pode conduzi-lo a uma vida melhor, e notadamente quando nós retornarmos para o mundo espiritual, para o outro lado da vida. Então, esse aprendizado, às vezes o indivíduo diz, olha, eu estou há anos na religião, puxa, eu só vou lá, me dedico e nunca estou bem. Sim, meu filho, mas qual foi o aprendizado que você teve? Você está só fixo na parte exterior, na performance para fora? Você só está doando para isso? Não está tendo nenhum aprendizado interior? Você não está chegando a lugar nenhum. Então, performance, gestuais, né? Roupas, quantidade de oferendas, fama, poder. O médium feito, o médium pronto, o médium consagrado, médium coroado, de coroa, de rei. Lembra rei, coroado, quem usa coroa? Reis e rainhas, na religião tradicional iorubá, na mitologia, é para servir o seu povo, não para ser servido. Então a gente vê aí muitos reis e rainhas nos terreiros que querem ser servidos. Nada mais. Querem reconhecimento, ser servidos. Como é este aprendizado na Umbanda, afinal? É por dentro, com a vivência, com a oralidade. Não devemos nos ausentar do estudo das próprias fraquezas, nosso lado sombra. É indispensável o autoconhecimento. Se você está numa casa, que se você se propõe a seguir um caminho espiritual na Umbanda, você acha que tem essa vocação, mas essa casa não te dá essa oportunidade de aprendizado. A oralidade da casa está voltada completamente para as exterioridades e para as performances, para o sucesso no mundo e poder no mundo. O livre-arbítrio não é, e o merecimento é coisa assim muito pouco falado. E há uma ausência de estudo, de iniciativa dos sacerdotes, dos mais antigos, desse autoconhecimento interior, de reconhecermos nossas próprias fraquezas, nosso lado sombra, e irmos nos melhorando com os guias e mestres espirituais, de encontro à luz divina. Se isto está ausente na casa, você não vai chegar a lugar nenhum. É melhor que você esteja orando na sua casa, estudando sozinho. Então procure uma outra casa. Não se atire na primeira. Não caia no canto da sereia para depois, passados 5, 6, 10 anos, 12, você estar decepcionado. Com desalento em relação à espiritualidade. Nenhuma valia tem quaisquer ritos, elementos ou liturgias
que é a parte esotérica externa, sem a sensibilização da consciência, que é a parte interna esotérica, mergulho no si. Então todo o rito, notadamente rito de iniciação, deve estar vinculado a esse preparo, a este aprendizado do iniciando. E isto hoje é raríssimo. É raríssimo. Você faz aí iniciações, consagrações. Você tem um cartão de crédito e um acesso às redes sociais, online, aí você vai receber tronqueira em casa, vai receber otá, assentamento, daqui a pouco você fez um desenvolvimento mediúnico online e está consagrado nos todos os orixás, tudo online, pago. Sem mergulho no si, sem um acompanhamento de um professor, de fato, sem sensibilização da consciência. E eu termino esse vídeo de hoje, que foi sobre mediunidade ativa e iniciação na corrente astral de Umbanda. Falamos sobre vários tópicos. Termino com um pensamento para a nossa reflexão. Tempo médio de visualização desses vídeos, das lives, tem sido de 9 a 10 minutos. Então eu faço live de meia hora, vai mudando o público, né? Por isso que às vezes a gente se repete. A maioria não chega até o final da live, mas é válido. O importante é o serviço que nós estamos fazendo. Então eu termino a live com esse pensamento para a nossa reflexão. Como ser instrumento de libertação? Como ser instrumento de libertação dos guias espirituais frente aos que procuram a Umbanda em aflição? Como nós, médios, vamos ser instrumentos de libertação, instrumentos para os guias, frente aos que procuram a Umbanda em aflição? Se o próprio médium não cultiva seu campo de meditação, não educa sua mente indisciplinada, não cultiva seu campo de meditação, que é esse mergulho dentro de si. Silenciar para fora é observar-se, analisar-se, ampliar a percepção de si mesmo. Se todos os ritos, todas as performances que você participa, toda vez que você está na irradiação intuitiva, incorporado com o guia, você não absorve nada, não tem esse mergulho em si, você não é eletivo e não cultiva o campo interno de meditação, você não está chegando a lugar nenhum. É necessário que nos enriqueçamos de atributos divinos, através dos nossos ancestrais ilustres, mestres e guias espirituais, que estão sempre nos transmitindo esse axé, essa luz. Necessário que fortalecemos a afinidade com a esfera superior, através do mergulho interno na nossa própria alma, nosso próprio eu superior, em benefício dos nossos irmãos, não em benefício do ego, que aí seria fortalecimento do ego, do magnetismo pessoal, e não está se espiritualizando. Então volta a questão da vocação, a consciência do serviço para o outro. Tudo na Umbanda serve, todos os elementos, ar, terra, fogo e água, o sol serve, o ar, a água, o planeta, o mundo vegetal, mineral, tudo serve. O ser humano quebra esse ciclo, que ele quer ser servido, ele explora, ele tem cobiça, ele quer controlar, dominar, conquistar, ter poder, reconhecimento, fama. E ser médium, aceito iniciado, pela corrente astral de Umbanda, exige
um humildar-se, um diminuir-se, esvaziar o ego, entrega, renúncia, serviço. Eu sou Norberto Peixoto, falei do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que todos os orixás nos abençoem, que Ramatiz nos abençoe com a sua consciência, que está sempre ativa para auxiliar a humanidade. Todos os guias ancestrais, mestres autorrealizados estejam em cada um de nós, em prol da receptividade, da reflexão, da luz divina em cada um de nós. Caminhemos ao meio-dia com a lua, o sol a pino do nosso espírito. Estejamos em lua cheia refletindo a luz divina. Meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê.